Outra palavrinha também que confunde bastante em inglês é essa questão da palavra muito, quando você está dando intensidade ou quando você está definindo a quantidade de algum objeto. Quais os tipos de muito que nós temos no inglês, né? Nós temos o many, o much, o a lot of, o very much e o very, ok? O que acontece? Se nós formos pegar a tradução ao pé da letra desses daqui, nós temos que o many significa muitos, o much significa muito, o a lot significa muito, o a lot of significa muitos, o very much significa muito e o very significa muito. Bom, olhando aqui não dá para tirar muita conclusão, na verdade é que só ajuda a complicar um pouco mais, né? Você vê que a mesma palavra tem várias traduções, sendo que você tem que aplicar em casos diferentes. Como que a gente pode colocar então, aí ajudar a dividir essas palavrinhas? O muitos, que é o many, ele é usado para quantidade, tá? O much, ele já vai ser, o que significa muito, ele vai ser usado para intensidade. Em português fica um pouco fácil você perceber a diferença por conta do S que aparece no final, né? Muitos, então se você tem muitas ou muitos de alguma coisa, você consegue estar contando essas coisas, provavelmente, colocando um número certo. Por outro lado, se você tem muito de alguma coisa, provavelmente você vai falar que é um pouco, bastante, é muito, você vai estar dando uma intensidade para esse objeto aí, ok? Se a gente pegar alguns exemplos aqui do lado, a gente tem, seguindo a ordem aqui, então a gente vai ter many books, muitos livros, e embaixo nós vamos ter much water, que significaria muita água, ok? Pegando a parte de baixo do a lot, o a lot ele serve também, ele significa muito e ele também trabalha com a questão de intensidade. Do lado, por exemplo, I work a lot, eu trabalho muito, tá? Geralmente os a lots vêm no final da frase também, você consegue ver alguns no meio da frase, mas via de regra eles vêm bastante no final da frase para dar essa questão de intensidade, reforçar a intensidade que você quer dar em relação a alguma coisa. O a lot of, diferente do a lot, ele já significa muitos, ele trabalha com a ideia de quantidade. Então, por exemplo, a lot of books, muitos livros, ok? Outra forma de decorar que o a lot of ele está ligado à quantidade, ele está falando de plural no caso, é pegando essa preposição aqui, o of. Tá? O off ele pede um complemento, então se você começar uma frase e você colocar um off, se você terminar a frase no off, o americano, a pessoa que estiver conversando com você, ela vai ficar esperando alguma coisa vir depois do off, então tá faltando alguma coisinha aí. Tá? Então tenta pensar que depois do off viria, no caso, o tipo de substantivo ou o tipo de objeto que você está trabalhando, que você está falando. A questão do very much embaixo, very much significa muito e ele serve para dar intensidade, tá? Então quando você está falando que você faz muito uma coisa, você gosta muito de uma coisa, você gosta bastante de fazer alguma coisa, você acaba colocando esse very much, geralmente no final da frase também, tá? Então I like you very much, eu gosto muito de você. O very, por sua vez, ele vem sozinho, né? Ele significa muito, ele dá a questão de intensidade. Só que o que acontece? O very, ele é uma palavrinha que vai aparecer sempre antes das qualidades, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a qualidade grande, que é big, se eu quiser falar que é muito grande, very big. Se eu quiser falar que é muito pequeno, né, o small, very small. Tá? Então, o very ele sempre aparece antes das qualidades. Se você pegar no exemplo de cima o very much, o much pode ser considerado como uma qualidade dentro do contexto dessa frase aqui do lado. I like you very much. Tá? Então, sempre pensa que o very tem que vir antes das qualidades. Ok? Olhando aqui essa tabela, então, dessas quantidades, intensidades aqui, o que nós podemos concluir? O many, que significa muitos, que trabalha com quantidade, ele é um sinônimo do a lot of, que também significa muitos em quantidade. Tanto que a gente tem os dois exemplos aqui, né? Many books, muitos livros. Passando para baixo, a lot of books, muitos livros também. Mesma regra, mesmo tipo de uso, tá? Então, no caso, o mesmo significado, você pode tanto trocar um pelo outro, não tem problema, ok? O much, que trabalha com a questão de intensidade, ele também é muito usado para objetos incontáveis, tá? No caso aqui, much water, muita água, water, a água, é um objeto incontável. Aí vocês podem até pensar, bom, mas eu consigo contar água, eu conto litros de água, eu conto mililitros de água, eu conto garrafas de água. Legal, você conta garrafas, você conta mililitros e você conta litros, tá? Mas a água em si você não pode falar uma água, duas águas e meia, tá? Então, por isso que você tem que usar esse much para dar essa intensidade para ela. A mesma coisa vem com dinheiro.
muito dinheiro, much money. Por quê? Você não consegue contar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Porém, você consegue contar R$1, R$2, R$3, $1, €2. Então, seria much money, many dollars. Muitos dólares, muito dinheiro, tá? E até pensando na questão do português, isso aí parece bastante, né? Muito dinheiro. Muito é o much. Muitos dólares. Muitos é o many. Então, até pela própria tradução, você consegue diferenciar um do outro. Ok? Outro ponto muito interessante são algumas expressões, tá? Nós temos, trabalhando também com o many e com much, nós temos aqui o how many, que significa quantos, o how much, que significa quanto, e o how often, que significa com que frequência, né? O quanto você faz alguma coisa, o quão comum é você fazer alguma coisa, né? E o interessante é que quando você for montar uma pergunta com esses daqui, essas expressões elas sempre vêm no começo da frase, tá? E eu lembro que foi falado uma vez que você coloca então no caso o auxiliar, né? O what, o where, o when, e logo em seguida você já tem que trabalhar com o auxiliar do ou does, dependendo do sujeito, né? Para poder estar montando a frase. O que acontece? Quando você estiver trabalhando com how many, how much, how often, você tem que primeiro colocar a expressão e depois indicar com que tipo de substantivo, com que tipo de objeto você está trabalhando. Depois você vai colocar a questão de auxiliar, sujeito, verbo, tá? Por exemplo aqui, how many cars do you have? Então, no caso, logo em seguida do how many, eu já vou colocar que eu estou falando do carro. Aí sim, eu vou puxar o sujeito, né? Eu estou falando com você, então isso aí já pede um auxiliar do... Por ser uma pergunta, e o verbo depois que eu quero falar. Se eu pegasse essa frase aqui para analisar e perguntasse qual que é a palavra, qual que é a expressão que indica para mim que isso aqui é uma pergunta, a resposta certa seria o auxiliar do. Tá? Sem esse do aqui no meio, isso aqui não pode ser uma pergunta. Ok? Mesma coisa vale para outras, então, para várias formas de montar a frase. Então, how many friends does he have? How many books do we need? Tá? Então, você acaba podendo... Tem que prestar atenção, na verdade, nessas duas lacunas que existem aqui, nesse tipo de frase, ok? O mesmo vale para o how much. Lembrando que how much, então, você trabalha com objetos incontáveis. Então, how much water do you drink? How much cheese do you eat? How much money do you have? Ok? E a mesma coisa vale para o how often, tá? Então, how often do you play? How often do you work? Tá lembrando então que eles sempre aparecem na frente. Como você não vai estar trabalhando com objetos com how often, você já não necessita daquela primeira lacuna. Você já coloca direto how often e depois já vai trabalhar com auxiliar, sujeito e verbo. Ok? Pessoal, foi isso aqui por hoje, tá? Então essa questão de colocação pronominal é muito importante. Existem, não parece, mas muitas pessoas acabam confundindo um pronome possessivo com um pronome oblíquo, ou então às vezes colocando até um sujeito no final da frase, onde deveria ser um pronome oblíquo aí para indicar que que o sujeito está recebendo a ação, não fazendo. Então isso aqui é muito importante na questão de estruturação de frase. Outra coisa importante, voltando, falando da terceira coluna de pronomes, né, do pronome oblíquo, do me, you, him, her, esses caras, geralmente, eles servem de complemento para muitos verbos, tá? Então, se você tem que, por exemplo, buscar alguém em algum lugar, se você tem que levar alguém para algum lugar, geralmente, esse tipo de pronome é o pronome que vem complementando esse verbo. Por quê? Como você vai buscar alguém, aquela pessoa está parada, ela não está fazendo nenhuma ação. Então, você está indo pick e você coloca a pessoa. Então, I pick her up at school. Eu pego ela na escola, eu a busco na escola. Tá? Então, ela está parada, quem está fazendo a ação é você. Por isso que a frase vai começar com I. E na parte de quem está sendo buscado, no caso, você vai colocar um her, que é um pronome oblíquo, justamente porque ela está parada sofrendo essa ação. Okay? Então é muito interessante estudar legal isso aqui, saber diferenciar bem os três tipos de pronome para na parte de estruturação não ter nenhum problema e você poder trabalhar com os complementos verbais de forma tranquila. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.